Cá nós estamos aqui mais uma vez para a gente dar continuidade na nossa série de cultos com o tema, que é esse tema aí, ó, para que outros possam viver. Enquanto o pessoal está sentando, se acomodando, você já pode ir abrindo em Provérbios 18. Nós vamos ler um texto bem curtinho hoje, diferentemente dos outros dias. Eu vou usar hoje vou usar alguns outros textos, não vou usar somente esse, mas esse vai ser o nosso texto básico. E para a gente iniciar mais um dia de aprendizado, a gente tem que fazer uma retomada breve do que nós estamos falando aqui, né? E nós estamos numa série para que outros possam viver, e talvez você não esteja vendo aí, mas aqui dá para ver, tem uma sementinha aqui debaixo da terra. E essa série toda é baseada em João 12, versículos 24 a 26, onde Jesus diz no versículo 24 que ele é a semente que, se não caísse na terra e não morresse, não daria fruto. E foi através da morte e ressurreição de Jesus que nós tivemos vida, certo? E o que é mais interessante é que nos versículos 25 e 26, ele diz que nós também somos. Ele diz que para onde ele vai, no caso a terra, para morrer, os discípulos dele também deveriam ir. E que aqueles que tentassem se apegar à sua própria vida a perderiam, mas aqueles que morressem para si mesmos ganhariam a sua vida. O que Jesus está dizendo é que se a gente viver de uma tal forma que a gente viva desapegado dos nossos egoísmos, egocentrismos, desejos nossos, vontades nossas, se a gente começar a viver como uma semente, e a semente não vive para ela, a semente vive para dar fruto. Se a gente começar a viver desse jeito, a nossa vida vai se tornar uma missão. A nossa vida vai se tornar um canal de bênção, de alegria, de vida, de esperança para os outros. E aí, através da nossa vida, os outros vão viver. É o que Jesus diz naquele texto de João 12, que nós estamos tomando como base. E o que é muito interessante é que, na segunda mensagem, no texto de Filipenses 2, Paulo começa a mostrar para a gente que missão não é algo que a gente faz de vez em quando. A missão da vida cristã, ela é a vida cristã. A vida cristã inteira é missionária. Missão não é algo que eu faço, eu tenho que sair daqui e ir até outro lugar do mundo, outro continente, outra cidade. Missão eu faço onde eu estou. Exatamente aqui. E a missão eu não faço, a missão cristã não é fazer um monte de coisa. Missão cristã é abençoar pessoas. Quais pessoas? Todas as pessoas. Então qual que é a sua missão no aqui e agora? É ser bênção, é ser canal de vida, de alegria para qualquer pessoa que esteja ao seu alcance. É sobre isso que nós estamos falando na série. Se você perdeu os últimos 2 cultos, tem lá no YouTube, entra lá no YouTube, no Facebook, tem o link, assiste, e aí você vai ficar inteirado. Mas é sobre isso que nós estamos falando. E hoje nós vamos falar sobre talvez a melhor forma de nós sermos bênção e canal de vida para as pessoas, que é através das palavras. A Bíblia inteira diz que as nossas palavras são muito importantes. Muito. E quando a gente pensa em Jesus, a gente pode aprender que as nossas palavras também são missionárias. Cada palavra que a gente diz tem que ter um porquê e tem que ser para trazer vida. Certo? E é para isso que nós vamos ler o texto muito curtinho de Provérbios 18, versículo 21. Diz assim a palavra: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vou repetir. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, a gente crê que não é um texto que a gente analisa, que não é uma sugestão de vida, não é uma filosofia de um homem bom. A gente crê que a Bíblia é o Senhor, o Criador, o sustentador do universo, falando com a gente. E a gente quer pegar essa nossa
crença que essa aqui é a palavra do Senhor, e a gente quer pedir no nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, que a gente possa experimentar isso. A gente quer ser impactado por essa palavra como se fosse o Senhor falando com a gente, porque é. Nós queremos pedir que não seja um aprendizado humano, uma sabedoria que a gente aprende, mas que seja a palavra de Deus que penetra no nosso coração, que transforma quem a gente é, que muda a nossa identidade, as nossas perspectivas, os nossos sonhos, para que o Senhor seja famoso e para que os outros possam viver através da nossa vida. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A primeira coisa que nós aprendemos sobre esse texto é que as palavras têm poder sobre morte e vida. Lá em Gênesis 1 e 2, Deus diz que nós somos feitos imagem e semelhança dele. Todo mundo já leu esse texto? Ok? Todo mundo concorda? Ok? E uma das características dessa imagem e semelhança é que nós somos seres criativos. Nós temos o poder e a capacidade de criar coisas. E como é que nosso Deus cria? Lá em Gênesis 1 e 2. Falando. Ele diz, haja luz, haja terra, haja sol. E conforme ele vai falando, as coisas vão surgindo. E nós temos, em parte, a mesma boca do nosso Pai. As nossas palavras também têm muito poder. Aquilo que a gente fala tem o potencial de mudar uma vida para sempre. A nossa boca tão pequenininha, tem gente que tem a boca grande, mas a minha não é tão grande, a minha é pequenininha, tem potencial para mudar histórias, rumos, trajetórias de vidas inteiras. As nossas palavras têm muito poder. Muito. Algumas pessoas vão longe demais nessa ideia, e elas acham que é um negócio meio místico, assim, né? E aí, você já viu, tipo assim, não fala isso, Deus que me livre, ó. Vou bater 3 vezes na madeira porque você falou, vai que... Não, calma, não é isso, tá bom? Tem nesse negócio de ficar acreditando muito na palavra. Você lembra daquele livrinho O Segredo? Vocês são novinhos, alguma galera que lembra. O Segredo dizia o seguinte, que você tem que falar as coisas porque o que você fala tem poder de atrair o que você está falando. Então você fica falando dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro, aí você fica rico. Vai nessa. Vai. Fica lá no seu quartinho falando dinheiro para você ver se você vai ficar rico. Vai lá. Tem que trabalhar, vagabundo. Não é isso que o texto está dizendo. Quando Salomão nos diz, ficou desconfiguradinho ali. Quando Salomão nos diz que as nossas palavras têm o poder da vida e da morte, o que ele está dizendo é que aquilo que a gente fala tem profundo impacto sobre as pessoas. Sobre a vida emocional das pessoas, sobre os nossos relacionamentos, porque as palavras têm uma característica muito interessante que elas podem parecer muito simples, mas elas têm um poder de penetração muito grande. Dependendo do que você fala para uma pessoa, aquela palavra vai direto para o coração dela. Aquilo toca a alma dela. É disso que Provérbios 18, 21 está dizendo. Ele está dizendo, se as suas palavras forem boas, elas trarão vida. Elas têm o poder da vida. Porque nós somos filhos de um Deus criador e criativo, e as nossas palavras também têm muito poder. O que acontece? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E aí quando Deus dá esse poder de influenciarmos e impactarmos uns aos outros, Ele dá isso para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e eles pecam, esse erro deles traz o pecado para o mundo. E agora, as palavras que eram canais, e eram um canal de bênção e vida, para trazer vida, agora elas também têm o poder de destruir. As palavras foram pensadas com o intuito de construir, de trazer alegria, de renovar, de trazer vida. Mas porque os nossos pais primeiros pegaram essa responsabilidade e vacilaram, agora as nossas palavras também têm o poder de destruir. Um poder imenso, igualmente grande, de destruição.
Tiago 3 fala muito sobre isso. Eu quero ler 2 versículos. Se você tem facilidade de abrir aí, pode abrir Tiago 3, 5 e 6. Nós vamos ler esses 2 versículos. O trecho sobre esse assunto é maior em Tiago, mas eu vou ler só esses 2 versículos. Em Tiago 3, do 1 ao 12, Tiago está falando sobre o poder destrutivo da língua. Mas nós vamos ler esses 2 versículos. Tiago 3, do 5 e 6. Tiago diz assim: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. O que ele está dizendo é o seguinte: está vendo a sua língua? Mostra a sua língua para mim aí, rapidinho. As línguas feias, Deus que me livre. As línguas bonitas também. A língua nenhuma é bonita, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Língua não foi feita para ser bonita. Ela é um negócio meio, sei lá. Ela é pequenininha, o Tiago está dizendo. Mas ela tem um poder de destruição comparável a uma fagulha em um bosque. Pode ser a mata amazônica, pode ser a floresta amazônica. Se você pega uma fagulhazinha de fogo e joga lá, ela começa pequena, mas ela vai se expandindo. E toma tudo. O Tiago está dizendo, palavras são assim. Elas podem ser pequenininhas, mas se elas forem destrutivas, elas vão começar a acabar com tudo. Com tudo. Com uma família, com um ministério, com uma igreja, com tudo. Com uma vida. Ele continua. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Olha o que ele está dizendo. É um mundo de iniquidade. Ele está dizendo que existe um universo de maldade dentro desse negocinho tão pequenininho. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago está dizendo, por causa do pecado humano, a língua se tornou uma base de operações do inferno. A sua língua é uma embaixada do capeta, se você não tomar cuidado. Satanás nem precisa de demônio, ele tem a sua língua. E com a sua língua ele consegue dominar e destruir o mundo. Então, olha que interessante quando o Provérbios 18, 21 diz que as palavras têm o poder da vida e da morte. A palavra foi pensada para ser algo maravilhoso, mas agora ela se tornou algo terrível, se não for bem cuidado. É um potencial incomparável, para o bem ou para o mal. Você pode destruir ou construir, reunir ou dividir, abençoar ou amaldiçoar. Tudo depende de como você usa. As nossas maiores alegrias e as nossas maiores tristezas aconteceram por causa de palavras que nós ouvimos. Não foi? Quando a pessoa que você amava olhou para você e disse, estou decepcionado com você. Nossa, aquilo acaba com a gente, aquilo destrói a gente. Quando a pessoa que você ajudou, ela olha para você e diz, eu te odeio. Nossa, isso arrebentou você por anos. Ou aquela pessoa que olhou para você e disse, eu te admiro, eu te amo. Nossa, isso também foi a vida. Porque é isso que a palavra é. A palavra tem o poder da vida e tem o poder da morte. E a partir disso, quando a gente entende isso, a gente tem que começar a aprender e a começar a ser treinado por Deus para dominar esse troço aqui. A gente tem que aprender do Senhor como é que é o jeito certo de lidar com as palavras. Porque se as palavras que a gente fala e as palavras que a gente ouve têm um potencial tão grande para o bem e para o mal, a gente tem que tomar cuidado. Quando alguém vai ser treinado para manipular um instrumento de destruição em massa, ele passa... Quem aqui? Alguém fez exército aqui? Olha uns meninos bons ali, ó. André passou 1 ano para atirar com uma carabina, né, André? 1 ano ele passou para atirar com uma carabina. Sei lá, mata passarinho. Mata alguém, André? Aquilo lá? Então mata. Então, ele passou 1 ano sendo treinado de como montar e como desmontar e como manipular aquilo. E tem uma série de regras. Faça isso, nunca faça isso. Tome cuidado, tal, tal, tal. Agora imagina você que você tem uma bomba atômica na sua mão, no caso na sua boca. A gente tem que ser treinado para lidar e para falar. Deus não quer que a gente saia falando assim.
Não, 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 isso é tolice. A gente tem que aprender a controlar e a guiar as nossas palavras. Mas antes de falar sobre as coisas que a gente fala, eu quero falar um momentinho sobre as coisas que a gente ouve. Por quê? O salmista, no Salmo 64:3, diz que as palavras que a gente ouve, no caso ele estava falando de um contexto, as palavras que ele ouviam eram como flechas envenenadas. O Fá leu um texto aqui em Salmo 56, né, que ele fala de inimigos. O salmista está falando de um outro contexto, mas é muito semelhante. Estão falando mal dele, estão caluniando ele, etc. Ele diz, essas palavras que eles falam são como flechas envenenadas. As palavras que a gente ouve muitas vezes são como flechas envenenadas. E se nós não estivermos prontos para nos proteger dessas flechas, se nós não estivermos prontos para proteger o nosso coração dessas palavras, elas vão envenenar a gente. E pessoas envenenadas, pessoas doentes, pessoas adoecidas, elas não sabem falar palavras de vida. Elas só conseguem falar aquilo que elas receberam. Uma pessoa envenenada por palavras duras e cruéis, ela não vai conseguir ser gentil e bacana e espalhar vida. Ela vai espalhar morte, porque é morte que ela tem dentro do seu coração. Então, antes da gente começar a falar sobre as palavras que a gente fala, nós temos que aprender a nos proteger e aprender a proteger o nosso coração, como o sábio diz em Provérbio 4:23, ele diz, acima de tudo, guarda o teu coração, pois é dali que provém as fontes da vida. O que o sábio está dizendo é, protege o seu coração das coisas ruins, porque se o seu coração foi envenenado, se a fonte da sua vida foi envenenada, tudo que você fizer vai estar com veneno também. Tudo que você falar, tudo que você pensar vai estar com veneno. Então, como é que nós fazemos para proteger o nosso coração dessas palavras envenenadas? Como é que a gente faz para que as palavras más e destrutivas e palavras de morte que a gente ouve não comecem a definir quem a gente é e não comecem a tirar a nossa alegria e tirar a nossa esperança? Só tem um jeito, e o jeito é compreender o Evangelho e entender quem você é em Cristo. Como assim? Tá. Quando alguém vem e fala uma mentira sobre você, você tem que rebater essa mentira com a verdade. Você não pode permitir que as mentiras e que as coisas ruins que as pessoas falam sobre você penetrem no seu coração e definam quem você é. E como é que a gente faz para combater a mentira? A gente lembra da verdade. Então alguém chega em você e diz, você é um burro. Aí você diz, caramba, essa pessoa diz que eu sou um burro. Mas quem Cristo diz que eu sou? E Efésios diz que nós somos capacitados. Aí essa pessoa chega em você, talvez seja sua mãe, talvez seja o seu amigo, talvez seja o seu irmão, e diz, você não vale nada. Você vai lembrar, caramba, ele está dizendo que eu não valho nada, mas quem é que Deus diz, o quanto Deus diz que eu valho? E ele diz, você valeu meu filho. Você é tão importante que o seu custo é o custo do sangue do Filho de Deus. Você é meu filho agora. Você não é um nada. Você é filho de Deus, amado e apreciado. Alguém chega e você diz, você é assim mesmo, você nunca vai mudar. Tá, mas quem é que Cristo diz que eu sou? Ele diz que eu sou nova criatura. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então a gente combate palavras mentirosas e palavras de morte com a verdade do Evangelho. Que é, em Cristo eu sou novo, em Cristo eu sou capacitado, em Cristo eu sou amado, em Cristo eu sou filho de Deus. Antes eu até poderia ser tudo isso que ele está falando, mas em Cristo eu não sou mais isso. E quando a gente aprende a fazer isso, a gente começa a proteger o nosso coração das coisas tóxicas. E talvez as palavras que você está ouvindo, essas palavras tóxicas, não venham dos outros, talvez venham de você. Eu sou um perdedor e eu vou errar nas mesmas coisas que meu pai errou. O meu casamento vai ser tão ruim quanto o casamento dos meus pais. Eu vou ser um nada na vida igual o meu tio Zé.
eu vou ser assim, eu vou ser assado, e a gente começa a intoxicar a nossa cabeça e o nosso coração com mentiras. E leiam Efésios, porque Efésios inteira foi escrita. A carta de Efésios, Paulo diz, para que o nosso coração compreenda quem nós somos em Cristo. Então, se você é uma pessoa que costuma acreditar nas palavras de morte que os outros dizem para você, ou que você tem dito para você, então chegou a hora de dizer, Senhor, eu não quero mais acreditar nessas coisas, eu não quero mais ouvir essas palavras, eu quero ouvir aquilo que o Senhor diz de mim. Isso não é autoajuda, isso não é pensamento positivo, isso é você começar a ouvir mais Deus, mais a palavra de Deus do que as palavras das pessoas e as palavras que você diz acerca de você mesmo. Quem define quem você é, quem diz o que você é e para onde você vai, qual é o seu valor, não são as pessoas, não importa quão bondosa, não importa quão próxima ela seja. Quem define quem você é o seu Pai. Em Cristo você é novo e você precisa entender isso. Porque se a gente não entender essas coisas, as palavras de morte começam a penetrar as fontes da vida, começam a penetrar o nosso coração e corroer toda a alegria, toda a esperança, toda a satisfação que a gente tem. Eu estava lendo esse livro aqui, e parte dessa mensagem foi baseada nesse livro, do Craig Groeschel. Não tem na biblioteca, se alguém quiser comprar e doar, estamos recebendo doações. Ele conta uma história muito legal, que ele é pastor, e ele estava na igreja, e acabou o culto, e um cara veio falar com ele. Ele chamou o cara de Scott. Ele falou assim, o Scott estava bem americano, né, Scott? Qual seria o equivalente português a Scott? Silvio. O Silvio veio falar comigo. Bom, e ele disse que o pastor começou a perceber que ele era um cara muito deprimido, muito triste, muito para baixo. E ele falou, esse cara aí tem zica, velho. Aí ele perguntou pro Silvio, Silvio, você já pensou em se matar? Aí ele falou assim, eu penso nisso todos os dias. Ele falou, por quê? Ele falou assim, porque eu não sirvo para nada, eu sou um zero, eu sou um nada, nada que eu faço é bom. A minha existência não serve para nada. E ele disse que ele era um pastor iniciante ainda, ele disse que naquela hora ele fez uma oração mental, disse, Senhor, me dá uma estratégia, e ele pegou um papel. Ele começou a escrever, de 1 a 100. E o cara ficou parado olhando para ele. Opa, desculpa. E ele disse, Silvio, vamos lá, me fala uma coisa em que você é bom. Aí ele disse, pastor, eu já disse que eu não sou bom em nada. Não, em alguma coisa você é, me diz em algo que você é bom. Eu escrevo bem. Ele escreveu, eu escrevo bem. Vamos lá, Silvio, que mais? Acho que é só isso. Não, você é bom em outra coisa, vamos lá, em que mais? Eu sou uma pessoa engraçada. Engraçado. Que mais? Acho que é isso mesmo. Não, tem mais coisa. Minha irmã gosta muito de mim. Sua irmã gosta muito de você. Ele começou a escrever. Escrever e disse que passou ali quase 1 hora tentando fazer aquele cara entender as coisas boas que ele tinha. Ele disse que ele terminou de 1 a 100. Exercício bacana. Ele disse que ele orou por ele, entregou aquela folha para ele, e ele nunca mais viu o cara. Se passaram 12 anos, acabou o culto, e veio um cara na direção dele, com uma esposa e com uma filhinha. Ele disse que, pastor, você lembra de mim? E o pastor falou, não lembro, cara, desculpa, quem é você? Eu sou o Silvio Scott. Silvio Scott. E eu só queria te dizer que aí ele parou, abriu a carteira, pegou um papelzinho todo amassadinho. Eu não preciso mais disso, porque agora Deus está falando mais centenas de outras coisas em que eu valho, coisas em que eu sou bom, coisas em que todo dia Deus está me ensinando uma coisa nova pela qual eu valho a pena. Ele disse que o cara começou a chorar assim e ele ficou olhando. Mas é mais ou menos sobre isso, porque se a gente vive a partir de palavra de morte, a gente não vai ter nada para oferecer senão morte. Nós temos que entender quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa identidade? E quando a gente
coloca os nossos pés, firma os nossos pés, o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, esperanças, sonhos, naquilo que Deus diz que nós somos, então nós temos vida. Então nós temos alegria, nós temos esperança, porque é a palavra de Deus que define quem eu sou e não a palavra das pessoas ou as minhas próprias palavras. E conforme eu sou nutrido e enchido e capacitado e consolado pelas palavras de vida que Deus fala para mim, então eu sou capacitado a também transmitir vida. Eu fiz uma pesquisa rápida. Eu li uma pesquisa no BBC, tá, gente? Não é fonte, não é, sei lá, aquele site de Facebook que tem um monte de notícia. Todo dia sai uma notícia diferente. Não, é BBC. Pesquisas apontam que as mulheres falam, em média, 16 mil palavras por dia, os homens falam. A diferença não é tão grande. Eu li uma outra pesquisa que dizia que era 21 mil palavras das mulheres e 7 mil dos homens. Eu acho que é mais próxima da realidade. Da tititi, né? Mas é brincadeira, aquela estava errada, aquela pesquisa. A certa é essa daí. Essa é a melhor pesquisa. E vamos pensar que nós estamos aí dentro da média. Que nós falamos aproximadamente aí, 16 mil palavras por dia. Num dia bom, 17. Num dia ruim, estamos meio mal, falamos 13. Ainda é bastante palavra, né? Certo. Aí a pergunta é, quantas dessas palavras foram pensadas, direcionadas e declaradas com o intuito de abençoar? Nós temos 16 mil chances diárias de abençoar uma pessoa com as nossas palavras. Quantas delas foram bem utilizadas? As nossas palavras são, de fato, canal de bênção e de vida para que os outros possam viver? Porque se nós estamos recebendo vida de Deus, o que nós temos para os outros é palavra de vida também. O que nós temos que falar para o outro é falar para o outro aquilo que faz ele viver. Não aquilo que o destrói, aquilo que constrói, não aquilo que divide, mas aquilo que reúne. Não aquilo que desanima, mas aquilo que encoraja. Então, dessas 16 mil chances diárias, eu vejo Deus me perguntando, e aí, Mateus, qual que é a tua porcentagem de acerto? Quantas delas foram para abençoar e para que os outros possam viver? E quando eu penso nisso, é inevitável a gente pensar no nosso maior modelo, no nosso padrão, que é Jesus. E quando você para ler os evangelhos e você vê Jesus falando, você percebe que Jesus não gasta saliva com palavra de morte. Toda vez que Jesus fala, é para trazer vida. É impressionante. Toda vez que Jesus abre a boca, se prepara, tem coisa boa vindo. Mesmo que seja uma correção, porque a correção também traz vida. Então Jesus é nosso maior modelo de como falar. Jesus é estratégico na hora de falar. Às vezes Jesus não tinha que falar, mas ele fala. Ele vai curar um paralítico. Ele poderia só tocar no cara e dizer, falou, valeu. Mas ele disse, filho, tua fé te salvou. Por quê? Porque Jesus sabia, Jesus conhecia o coração daquelas pessoas e ele sabia que eram pessoas destruídas por dentro. Uma pessoa como um paralítico era profundamente rejeitado naquela sociedade. Não tinha esse negócio de acessibilidade, de vamos fazer, vamos integrar. Não tinha isso. Eles eram vistos como malditos. Jesus poderia simplesmente tocar e curar o corpo daquele cara, mas ele também queria curar o coração. Ele queria trazer vida. E ele diz, filho, olha que palavra bonita, filho, tua fé te salvou. Você está curado. Então Jesus
usa palavras para que os outros possam viver. Jesus não usa a palavra para acabar com o outro. Jesus não fala quando ele está bravo. Jesus, ele quer restaurar aquilo que está perdido no outro. Ele consegue... Jesus tem essa capacidade incrível de olhar para uma pessoa e saber exatamente o que é que ela precisa ouvir. Quando ele entende que aquela pessoa precisa ouvir uma coisa dura, ele fala, mas é para que o outro possa viver. Quando ele percebe que ele não precisa falar nada, ele não fala também. Quando ele está diante do túmulo de Lázaro, ele só chora, ele não fala nada. Jesus sabe usar as palavras como ninguém, porque Jesus entendeu que as palavras dele têm potencial de vida e de morte. E nós, como seguidores de Jesus, temos que entender a mesma coisa. Que a nossa missão não é fazer coisa, a nossa missão é abençoar gente. Onde quer que nós estejamos. E a nossa língua, as nossas palavras são uma das melhores ferramentas que nós temos. Eu vou ser missionário quando eu vou fazer a vontade de Deus quando eu... Não, cara, a vontade de Deus é para aqui, para agora. Abre a boca e fale palavra de vida. Essa é a sua missão. Porque a nossa tendência hoje, e isso é muito ruim, quando eu fiz faculdade, aí eu tinha que ouvir muito... Na semana passada eu fiz isso. Foi aniversário de uma amiga minha da faculdade, o pessoal estava lá no trem bom comendo, e a gente entrou num papo meio sobre política e tal. E não sei porque eu perguntei para um dos caras, que é um ateu meio doido lá. Falei, mano, o que você acha dos evangélicos? E ele começou a falar uma série de adjetivos bem ruins. Eu falei, eu concordo com você. É triste eu ter que concordar com o cara. Ele disse, vocês são os moralistas, vocês são isso, papapá. E eu fiquei pensando, como é que o povo que foi chamado para ser bênção e para falar a palavra de vida se tornou isso aí? Como? É porque nós estamos nos recusando a permitir que Jesus tome o senhorio e o domínio da nossa língua. A gente fala o que a gente quer, quando a gente quer. Eu não vou ser assim, não. Eu gosto de falar coisa, eu gosto de criticar. O cara fez algo bom, você não fez mais do que obrigação. Aí ele errou 1%, você é um inútil mesmo. Interessante que eu nunca vejo nas igrejas rodinhas de pessoas falando bem umas das outras. Quando tem rodinha, vamos falar mal do outro. Assim, ninguém pergunta isso, na real, vamos falar a verdade. Ninguém pergunta, vamos falar mal do outro. Mas todo mundo sabe, né? Tipo, junta 3 ali, 4. Nossa, você viu o que ela falou pra mim? Aff. Você não vê a galera, tipo, não, vamos elogiar a pessoa ali. Não, quando tem uma reuniãozinha, geralmente é para destruir o outro. A tendência nossa é criticar e nunca elogiar. Já perceberam como é que crítica flui de dentro da gente assim? Flui, nossa, a gente critica que a gente nem percebe. Agora, quando você vai elogiar uma pessoa, você percebe que tem tipo uma bigorna dentro de você, assim, ó. E elogiar, parece que você está botando lá para fora. Vocês percebem como é difícil elogiar? Não, sério. Vocês percebem como é difícil a gente elogiar as pessoas? Percebe? Só eu sou assim? Nossa, eu estou me sentindo muito pecador agora. Porque eu tenho uma dificuldade enorme de elogiar as pessoas. Se eu parar no meu dia para contar, de boa, eu tenho muito mais críticas às pessoas do que elogios. Por quê? Se eu fui chamado para ser missionário com as minhas palavras? Por quê? Se eu fui chamado para espalhar a vida e não a morte? Por quê? Se eu fui chamado para reunir e não dividir? Se eu fui chamado para construir e não destruir? Por quê? As minhas palavras têm que transmitir aquilo que tem no meu coração. E é vida. Ou deveria ser. E quando a gente não vive assim como Jesus, que sabia usar suas palavras, a gente começa a perceber divisão em todos os lugares. A maior causa de divisão, briga, conflito, são palavras, gente. Pega um casal que está mal, um casal de namorado, um casal de casados, eles estão em conflito. Eu tenho certeza que se você acompanhar eles durante um dia, o que mais tem ali de um para outro é palavra de morte, cara. É
crítica, é coisa ruim. Não tem ali um elogio, não tem ali, nossa, caramba, como você é bonita, como você é linda. Não, você é assim mesmo, você faz sempre assim, você não me respeita. Pega uma pessoa que está isolada das outras. Ela vai dizer, eu não tenho conversa com ninguém, porque uma vez uma pessoa falou isso, 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 isso para mim. Palavra de morte. Nós passamos o Setembro Amarelo agora, né? Que era o mês de prevenção contra o suicídio. Senta para conversar com alguém que tem tendência suicida. Ela vai lembrar de inúmeras vezes em que pessoas falaram para ela morte. E ela aceitou. E o coração dela foi envenenado por aquilo. Então, quando a gente não vive como Jesus, a gente começa a ver essas coisas se espalhando. Mas agora imagina se a gente fosse como Jesus. Imagine se a gente levasse a sério a ideia de que toda a nossa vida é uma missão. De que cada uma das 16 mil palavras que a gente fala no dia tem potencial de fazer viver. Sabe o que a gente faria? A gente começaria a elogiar mais, primeira coisa. A gente começaria a falar assim, caramba, meu, você está aqui do meu lado fazendo tanta coisa bacana e eu nunca te elogiei. Parabéns, viu? Você é muito... Parabéns, nossa, por aquilo que você fez, por aquilo que você é, pela pessoa que você é. Isso começaria a se tornar mais comum. E eu não estou falando de puxar saco de ninguém, tá? Não é isso, de você virar um lambe. Não é isso, não. É autêntico, é isso vir do seu coração. A gente começaria a ver mais palavra de encorajamento. Pô, vamos lá, eu acredito em você. Deus está com você, vamos junto. Conta comigo. A gente começaria a ver mais gente tratando uns aos outros com gentileza e não iguais cavalos. Eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Mas se você fala a verdade como um cavalo, a verdade se tornou palavra de morte. Entendeu? É que eu sou muito sincero. Mas se você é sinceramente babaca, então aquilo que você fala não vai trazer vida. Você entendeu? A minha personalidade. Dá um negócio assim, eu começo a sentir uma quentura. Sabe o que é isso? É um inferno na sua boca. Tiago 3, versículo 6. Não, eu não estou brincando, eu estou falando sério. É bíblico. Me dá um negócio, então, é um inferno, o inferno é quente. Entendeu? Está tomando conta, o demônio está tomando conta da sua boca, e quando você abre a boca, já foi, já era, velho, já era. Destruição completa. Jesus não nos chamou para isso, gente. Jesus chamou para a gente dominar a nossa língua, para a gente filtrar as nossas palavras com amor e com bondade. Você coloca um filtro na sua boca e qualquer coisa que sair só vai sair para abençoar. Mesmo que às vezes sejam palavras duras que a pessoa tem que ouvir. Amém. Mas não é para destruir, é para construir. Se você tiver o filtro do amor e da bondade, se você entender que cada uma das suas palavras é uma ação missionária, então os relacionamentos serão absolutamente transformados. E isso aqui vai virar um ambiente de amor, onde Jesus Cristo reina. E a gente vai poder falar, o reino de Deus chegou. Mas tem que deixar o reino de Deus chegar na sua língua primeiro. Entendeu? E para terminar, eu quero dizer uma coisa. Que tudo isso que eu falei, de viver dessa forma, de falar dessa forma, de se relacionar com essas palavras de bênção e tal, isso não é natural. Isso não é natural, tá bom? Sim, não é normal. Até porque eu não estou falando com pessoas supostamente normais. Eu estou falando com pessoas que nasceram de novo e são habitadas pelo Espírito Santo. Certo? Então, não é assim. Isso é bacana, viva assim, viva desse jeito. Não. Esse tipo de vida, onde cada palavra é missionária, isso é absolutamente anormal. Tanto que Tiago 3 vai dizer que a língua é a coisa mais difícil de ser dominada.
quando a gente entende que não é normal, não é assim, amanhã eu vou acordar e eu vou, ser bom, tudo que eu falar vai ser bênção, vai ser alegria. Só que quando o cara te fecha no trânsito, você vai, né? Então, quando a gente entende que isso não é normal, a gente volta no texto de João 12. Para que haja fruto, tem primeiro a haver morte. Para que as suas palavras sejam de vida, você tem que morrer para você mesmo. Há um custo. Você quer que as suas palavras sejam de bênção, restauradoras. Você quer que as suas palavras sejam de cura, curem a vida, as emoções, o coração das pessoas, transforme o futuro delas, transforme a situação delas. Você quer? Sim, você precisa morrer para você mesmo. A semente precisa morrer para dar fruto. Você precisa negar o seu jeitinho estúpido. Você precisa negar as coisas que você quer falar, que você sabe que não tem utilidade nenhuma. Você tem que começar a olhar para dentro de você mesmo e dizer, não vou falar. Quero falar. Tenho razão em falar, mas não vou falar. Se eu falasse, estaria certo. Mas, como Jesus, eu não vou viver para mim, eu vou viver para o outro. E em nome do outro, em nome da vida e do bem-estar do outro, eu não falo. Eu guardo para mim. E eu falo, Senhor, leva embora essas coisas que eu tenho para falar. Leva embora esses sentimentos ruins que eu tenho para falar. Essas coisas que estão borbulhando dentro de mim. Seja rei sobre o meu coração. Seja rei sobre as minhas palavras. Eu quero ver gente sendo... Eu quero falar e eu quero ver o Senhor atuando através das minhas palavras. Eu quero falar com alguém e saber que ela saiu da minha presença melhor do que quando ela entrou. Eu quero, Senhor. Mas para isso você precisa morrer para você mesmo, isso não é natural. Você precisa negar os seus desejos, as suas vontades, os seus egoísmos e aprender uma consciência missionária de vida. Quando eu me converti, já contei isso numa pregação, eu me converti e eu falava muito palavrão. Inclusive, uma vez meu pai me viu um vídeo no YouTube, da minha antiga época. Ele falou, Matheus, o que é isso aqui, menino? Pois é, pai. Velho Adão. E eu falava muito palavrão. Muito. Era boca suja mesmo, assim. Boquinha de sarjeta, sabe? E aí eu me converti, eu sabia que aquilo estava errado, né? Ninguém me mandou parar de falar, eu sabia que estava errado. Mas era difícil, porque vira um costume assim, né? Quando você começa a falar muito palavrão, ou quando você começa a ser muito crítico, ou quando você é muito estúpido, isso vira um hábito. Você nem percebe mais o que você está falando. E eu comecei a fazer uma coisa. Toda vez que eu ia falar um palavrão, eu mordia minha língua. Mordia assim. Os psicólogos vão saber que isso é condicionamento, né? Eles estavam condicionando o meu comportamento. Eu comecei a morder minha língua assim. Amém. Agora eu não falo mais. Ou conto até 20 antes de falar. Mas eu não falo. Deixou de ser um hábito. Hoje, se eu falar um palavrão, é porque eu quis falar. Eu escolhi falar, eu fui sem vergonha e falei, mas eu não falo porque isso... Não. E quando eu falo assim, putz, eu vacilei. Não era para ter falado. Porque deixou de ser algo natural para mim. Natural agora é falar a palavra de gentileza. Quando eu não sou gentil com alguém, aí é que eu me sinto mal. Eu falo, não, cara, eu não nasci para isso. Eu não fui salvo para falar assim com as pessoas. Daqui tem que sair coisas de vida e não morte. Daqui tem que sair coisa boa e não lixo. Entendeu? É você negando a si mesmo. É você falando assim, não, eu não vou fazer isso. Eu não quero viver assim. E aí quando a gente vive assim, a gente começa, diferentemente do que Tiago diz que como um fogo, como uma centelha que cai num bosque e pega fogo, destrói tudo, as minhas palavras vão ser como bálsamo que se espalham e se multiplicam. E aí eu estava ouvindo um testemunho de um outro pastor, muito interessante, que estava falando um pouquinho sobre esse poder multiplicador da vida, né? Ele foi um pastor peruano, e ele era um menino muito tímido. Quando ele era criança, ele era muito tímido, e ele tinha muito medo de falar. E as pessoas
tiram um sarro de quem é muito tímido, né? E ele era muito travadinho. E o professor dele fez um concurso de oratória. E ele morria de vontade de fazer, mas ele nunca iria fazer. E tinha 10 vagas, e já tinham 9 preenchidas. E ele estava ali querendo fazer, mas ele não ia fazer. E aí o professor dele chegou e percebeu, o professor dele viu olhar. Ele percebeu. E ele chegou no menino e falou assim, vai. Não, mas vai. É para você ir. O menino, tá bom. Ele ganhou aquele concurso. E ele começou a entender que o ministério dele era falar com as pessoas. Ele se tornou um evangelista de estádio. Interessante isso, né? Como é que uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida, uma palavra de generosidade multiplicou e foi multiplicando e aí a gente não consegue mais controlar o efeito daquela única palavra. Vai, faz. A gente tem o mesmo poder, porque as palavras são poderosas. E quando a gente diz, Senhor, eu quero consagrar as minhas palavras, Deus vai trabalhando através delas. E sem nem você perceber, você falou algo, aí no dia seguinte a pessoa diz, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Você fala assim, caramba, que bom, Deus trabalhou através das minhas palavras, Deus criou vida. E é para isso que nós somos chamados. Enquanto a gente não entender a função missionária, vivificante da nossa língua, os outros nunca vão viver. Os outros vão sempre morrer ao nosso redor. Eu queria que a gente ficasse de pé. Nós temos feito quem é que viu os desafios que a gente lançou no Facebook? Os vídeos? Não? Quem não viu? A gente não quer que essa série tão prática, que fala de coisas tão práticas, tão concretas, fique só na, sabe? Eu fui lá no culto, aprendi que eu tenho que falar coisas boas. A gente não quer. A gente quer que isso vire realidade na nossa vida. E toda semana a gente está lançando um desafio no Facebook. É um desafio muito prático para você fazer aquilo que você aprendeu na palavra. E o desafio dessa semana, essa segunda-feira, eu já vou até adiantar, que é você, por um dia só, faz aí, se você gostar, você continua repetindo. Por um dia, tudo aquilo que você pensar de bom sobre as pessoas, você vai falar. Pô, você pensou um elogio? Fala. Deixa ela saber disso. Pô, você tá com saudade de alguém? Diga isso pra ela. Poxa, você lembrou da pessoa, você orou pela pessoa? Manda um WhatsApp pra ela. Liga pra ela. Deixa ela saber. Deixa ela receber vida. Deixa ela ser mais alegre pelas suas palavras. Pensou? Nem filtra. Fala. É bom? Manda ver. Nós vamos fazer isso. E eu queria que no próximo culto a gente testemunhasse sobre isso. Porque eu sei que Deus vai agir. Deus vai mudar, às vezes, o seu relacionamento com uma pessoa com quem você não falava há muito tempo. Porque a palavra de Deus diz que as nossas palavras têm poder de vida e de morte. Ponto. E nós estamos optando pela vida. Cadê o pessoal do Abner? Cadê o Abner? Aqui? Nós vamos fazer aquilo lá no próximo culto, tá bom? Nós vamos fazer aqui uma... Como é que é mesmo? É uma árvore. A partir de agora, em cada culto, nós vamos colocar uma árvore ali. E no lugar de frutos, nós vamos ter post-its. Em que você vai escrever os seus testemunhos. O que Deus agiu quando você colocou em prática a palavra dele? Pode ser anônimo, tá? Não precisa colocar o seu nome, não. Mas você vai escrever: eu falei com meu pai depois de 2 meses. Eu pedi perdão para um amigo de quem eu estava afastado há muito tempo. Eu ri com os meus irmãos depois de anos sem bater um papo com eles. Você vai escrever essas coisinhas, nós vamos começar a colocar aqui. Você vai colocar, na verdade. Você vai escrever e vai colocar. Porque a ideia é que a gente vá sendo inspirado por isso. Assim, caramba, eu tenho um problema de relacionamento também. E eu queria mudar isso. Essa pessoa que conseguiu, eu nem sei quem ela é, mas ela
obedeceu a Jesus, ela colocou a palavra em ação e ela está vendo os frutos acontecerem. Eu também quero. E a ideia é que isso vá se tornando como uma corrente, como um movimento que vá tomando os nossos relacionamentos. E a gente vai vendo se cumprir o tema daquilo que Deus está querendo dizer com a gente, que é que os outros vão viver. Há um custo envolvido? Eu morro, eu me nego, mas o outro vive. Parece que nós estamos vivos. Nós vamos orar agora então pedindo coragem. Senhor, eu quero coragem para colocar para fora tudo aquilo que eu tenho de bom para falar para os outros. Eu sou muito orgulhoso, eu não gosto de elogiar, eu gosto que as pessoas me elogiem. Eu gosto de criticar porque eu fico parecendo por cima, assim, sabe? Mas eu tô percebendo que é um jeito idiota de viver, é um jeito egoísta de viver, é um jeito que não traz vida para ninguém, nem para mim, porque no final das contas você não fica bem, você fica mal também. Então nós vamos orar. Senhor, eu quero pedir coragem, eu quero pedir que o Seu Espírito Santo trabalhe na minha vida, que Ele me dê amor, mas muito amor, amor assim que eu não tenho, amor que provém do Senhor. Quero pedir que o Senhor vá também me ajudando a pegar aquelas flechas envenenadas que estão firmadas no meu coração e que eu quero ir tirando elas. Aquelas mentiras em que eu ouvi, aquelas mentiras que eu falo para mim mesmo, aquelas palavras tóxicas. Eu quero pedir que a morte dentro de mim não reine mais, mas que reine a vida, a nova vida que o Senhor me deu, para que eu possa transmiti-la, ser um canal limpo, útil, vivificante. Essa é a nossa missão, gente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e nós, por um texto tão simples, o Senhor está nos ensinando que aquilo que a gente diz pode matar ou fazer viver. Simples. E nós reconhecemos que nós temos feito os outros morrerem aos poucos pelas nossas palavras. Nós criticamos, nós fofocamos, nós espalhamos mentiras, nós somos cruéis na maneira de falar, nós somos insensíveis, nós pensamos em nós mesmos. Mas isso é tão ruim, Senhor, porque no final das contas nem eu fico bem, nem Ele fica bem, todo mundo sai perdendo. Mas Senhor, se o Senhor trabalhar no meu coração e fizer entender quem eu sou em Cristo, se as palavras mentirosas em que eu tenho acreditado, se essas feridas forem curadas, se eu começar a entender quem eu sou de fato em Cristo, que eu sou amado, transformado, novo, filho, apreciado, então eu já não vou mais querer falar coisas ruins, eu vou querer abençoar, eu vou querer espalhar vida, alegria, contentamento, esperança. E eu peço isso, Senhor, eu peço coragem para viver desse jeito. Eu peço coragem para ser generoso. Eu peço coragem para ser bondoso como Jesus foi. Eu quero que as minhas palavras criem vida, Senhor. Eu quero ver pessoas ao meu redor que estão depressivas, deprimidas, solitárias, cansadas, abatidas, que através das minhas palavras, que no final das contas são tuas palavras, elas tragam um renovo e vá multiplicando, Senhor, esses teus frutos, para que o Senhor seja glorificado, para que a tua igreja viva segundo o modelo de Jesus, para que a tua igreja brilhe, para que a tua igreja seja exemplo, seja um lugar de vida e não de morte, Senhor. Nos dá coragem, Senhor, de dizer não para mim e sim para o outro.